Bom dia, sejam bem-vindos ao quarto programa das celebrações concelhias do centenário da Associação de Futebol do Algarve, que esta instituição continua então a levar a cabo por todas as autarquias algarvias. Hoje estamos aqui no pavilhão Ginásio Desportivo de Monchique. Para já quero agradecer à Associação de Futebol do Algarve ter convidado a Rádio Foia, nomeadamente o Departamento de Desporto, para moderar esta tertúlia. Meu nome é Armando Moreira e comigo tenho o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André. Tenho também o Presidente do Juventude Desportiva Monchiquense, Vítor Santos, e ainda também o Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira. Obrigado por estarem connosco. Vamos começar esta conversa e começo pela autarquia, pelo anfitrião. Pergunto ao Sr. Presidente qual o impacto que tem tido a modalidade de futebol aqui no Concelho de Monchique. Antes de mais, muito obrigado à Associação de Futebol do Algarve, na pessoa do Reinaldo, e também ao Armando aqui que vai moderar esta conversa, e à presença também do Vítor, que representa aqui o clube que tem a maior incidência do futebol aqui em Monchique, e acho que é sobrejamente gratificante acolher aqui este evento, porquanto isso representa para a Associação de Futebol do Algarve, que comemora 100 anos de existência, o que é obviamente também aqui de referir pela positiva e de felicitar, porque na verdade a promoção do desporto, quer ele seja aquele que mais nós conhecemos através dos meios de comunicação social, que é o desporto profissional, quer através dos desportos amadores, que é provavelmente aquilo que iremos aqui hoje falar, é muito importante para todos, para os cidadãos em geral, mas aqui no caso de Monchique reveste-se uma particular importância porquanto constitui uma atividade física salutar para as crianças, para os jovens, não só naquele espírito da competitividade, mas sobretudo da partilha, do trabalho em conjunto, do aprender, do crescer em equipa, em entreajuda. E por isso esses são valores que eu próprio vivi, porque também fui atleta do Juventude Desportiva Monchiquense, e que por isso hoje é também muito importante reconhecermos todos aqueles que contribuíram para o nosso crescimento pessoal, quer académico, quer também pessoal, e neste pessoal eu chamo aqui muita atenção para a formação e para o desporto que foi possível cada um de nós ir vivenciando ao longo dos anos. E por isso Monchique tem a sorte de ter um movimento associativo muito dinâmico, e isso é obviamente um elemento importante da nossa comunidade e para a Câmara obviamente que é muito bom ter este tipo de parceiros. Eu costumo dizer muitas vezes que a Câmara não apoia os clubes e as associações, a Câmara apoia-se nestes clubes e nestas associações para poder fazer melhor aquilo que são as suas competências, as suas atribuições, que é proporcionar à população a prática de desporto, a prática de exercício físico, porque isso é de facto importante para todos. E agora, nesta fase que estamos a viver de pandemia, ficou claro como nunca que a prática de desporto e exercício físico é importante para a nossa saúde e para o nosso bem-estar também. Vítor Santos, Presidente do Monchiquense, eu pergunto, o Monchiquense, um clube fundado em 1963, com 45 anos de filiação na Associação de Futebol do Algarve. Neste tempo todo, desde a sua fundação, de 63 até o presente ano de 2021, que balanço é que se faz do clube, no percurso? Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Associação de Futebol do Algarve, e felicito também pela efeméride, pelo aniversário, e também um cumprimento especial à Rádio Foia, que também tem um papel importante no futebol e no futsal da região, por ser um parceiro também muito importante do movimento associativo e dos atletas e dos agentes desportivos e da própria associação também. O Monchiquense foi fundado em 63 e teve um primeiro período em que juntou jovens desta terra a participar em torneios amigáveis, muito virado para o Alentejo, muitas competições com Saboia, com Santa Clara, e criando logo aí dinâmicas muito interessantes no espírito de equipa. Pessoas que mais tarde, depois, já com o Monchiquense a aderir à Associação de Futebol, foram inscritos também como jogadores e representaram as cores do Monchiquense.
temos grandes nomes que fazem a história do Monchiquense com um percurso interessantíssimo aí nesse período. O Monchiquense nos últimos anos, nos últimos 15 anos, fez uma aposta maior nos escalões mais jovens. Recordo que em 2008 fizemos uma digressão com uma equipa de escolinhas a um torneio internacional em Almeirim, o que foi uma novidade para o Monchiquense naquele período, e onde hoje temos alguns jovens ainda a praticar desporto, a praticar futebol. Um deles é o Zé Maria, que foi uma das principais referências do Monchiquense e que também já esteve a jogar, foi jogador internacional, que foi connosco a esse evento. E desde então, de facto, nós apostamos muito nos escalões jovens. Tivemos também atletas femininas a participar nas nossas equipas, e só muito mais recentemente é que nós também apostamos noutras modalidades, também na procura de criar respostas para públicos não abrangidos. A importância que o Monchiquense teve no futebol, já aqui foi dito também, é um complemento à formação das crianças e dos jovens. Nós somos parceiros da escola, parceiros das famílias, parceiros da comunidade, ao darmos também este contributo. Fizemos uma aposta também na formação dos técnicos, portanto, todos os clubes se suportaram muito na carolice, no espírito, na vontade de jogar, de fazer um pouco melhor, já não se conseguia jogar, então vamos treinar uma equipa, mas mais recentemente apostamos muito na formação, mesmo através de cursos que foram frequentados por nossos técnicos, e esse reforço também se refletiu depois em resultados alcançados pelos nossos jovens e as nossas crianças. O contributo é sempre pequenino porque nós almejamos sempre mais e abranger sempre mais atletas, em especial num território com poucos jovens. O nosso objetivo é conseguir apoiar todos e dar-lhes o acesso à modalidade do futebol e do futsal, que são essenciais para a formação, como disse. Muito obrigado. Sr. Presidente da Associação de Futebol do Algarve, antes de lhe colocar uma questão, ia pedir que me fizesse uma introdução, enfim, explicando os motivos que têm levado a Associação de Futebol do Algarve a fazer esta digressão que irá continuar a fazer pelos concelhos do Algarve e hoje, concretamente, a escolha aqui sobre o concelho de Monchique. Muito obrigado, Armando. Primeiro agradecer, digamos, a recepção e sempre a disponibilidade do Sr. Presidente Rui André, da Câmara de Monchique, que com a Associação tem colaborado de uma forma, digamos, totalmente disponível e sempre em primeira hora, quando é preciso alguma coisa, sempre totalmente disponível para nos acolher. Um cumprimento bem especial aqui ao nosso Presidente Vítor Santos, que, enfim, desde estes largos anos que estamos na Associação, tem sido sempre uma figura bem presente, inclusive nas Assembleias, é preciso marcar, e a registrar isso que, enfim, muitas vezes próximos não nos fazem essa presença, e o Sr. Presidente Monchiquense faz sempre, enfim, questão de nos estar ao pé de nós e por aí fora. E por isso, dizer-lhe também, no fundo, para nós é um orgulho estarmos aqui em Monchique e ao lado do Juventude Desportiva Monchiquense. O Armando Moreira, como aqui já foi dito, que é o Sr. Presidente da Câmara, que é o Sr. Presidente do Monchiquense, enfim, a Rádio Foia, nossos parceiros na Associação de Futebol do Algarve, há longos anos. Queremos que isso assim continue. A Rádio Foia que tem a sede aqui em Monchique, por isso estamos na sede do Conselho da Rádio Foia e em Monchique, neste ar puro que nós aqui respiramos num dia tão bonito como o Algarve nos oferece no nosso dia-a-dia. O porquê deste evento é, no fundo, muito simples. Nós temos a sorte e o privilégio de podermos estar, nós, a direção e os órgãos sociais, de estarmos na direção e enfim, no executivo do ano em que se comemora os 100 anos da Associação de Futebol do Algarve. Por isso temos esse privilégio e temos ao mesmo tempo o dever e a obrigação de dignificar todos aqueles que ao longo destes 100 anos contribuíram para que a Associação de Futebol existisse, honrar o presente, no fundo também é isso que no fundo nos digamos, norteia nestas nossas ações e ao mesmo tempo projetarmos o futuro, tentarmos em conjunto com os clubes, em conjunto com as autarquias, que é preciso que isso fique claro,
sem a colaboração das autarquias, dificilmente haveria desporto. E não digo desporto só no sentido de futebol e futsal, das várias modalidades. Também gostava que ficasse claro que o papel da associação é agregar, interagir com as várias modalidades, naturalmente com um foco especial no futebol e no futsal e na arbitragem, que no fundo são os nossos 3 pilares, mas em conjunto e em parceria e de forma agregadora tentar o mais possível interagir com as várias modalidades. Por isso, decidimos, e penso que em boa hora, com a colaboração das autarquias, com a colaboração dos clubes, fazermos, digamos, em cada concelho uma tertúlia onde falamos sobre essa realidade do passado, do presente e projetamos o futuro. E em simultâneo, nestas ações, digamos, distinguimos aqueles que tanto contribuíram para a modalidade ou para as modalidades do futebol e do futsal e da arbitragem, como vai ser o caso daqui a pouco, que vamos, digamos, distinguir o Casa Rosa, São José Simões e também o Orlando Amado. Daqui a pouco vamos fazer essa distinção com a ajuda da autarquia, com a ajuda do Juventude Desportivo Monchiquense e com a nossa anuência, no fundo, de alguma forma, nestes 3 exemplos, olharmos para todos aqueles, e que foram muitos, que ao longo destes anos tanto contribuíram. Por isso, é um momento para nós de grande satisfação, é um momento para nós de grande privilégio e, de alguma forma, com estes pequenos, que eu diria grandes gestos, tentarmos honrar todos aqueles que fizeram parte desta família do futebol e do futsal e todos aqueles que, e foram muitos em 100 anos, que contribuíram para que nós chegássemos aos dias de hoje com esta vontade de amanhã fazer melhor que hoje. Então, somente isso, começamos em cada um dos concelhos e vamos concluir no dia 22 de janeiro de 2022, que é o dia dos 100 anos, com uma festa, digamos, onde teremos todos os clubes, todas as autarquias e todos aqueles que gostam e que colaboram e participam nesta modalidade que tanto amamos e tanto nos une e muitas vezes nos diverge também nos momentos de disputa, mas que, como aqui veio do Sr. Presidente, tem uma componente, e também para o Sr. Presidente do Monchiquense, para além da competitividade, tem formativa, a parte esportiva, a parte social e depois vem a parte da competição. Por isso, terminava esta primeira introdução agradecendo e reconhecendo a vossa colaboração, quer da autarquia, a forma como nos acolheu, que era para ser um salão nobre, mas por indicações técnicas, prefiram aqui, penso que bem, neste pavilhão onde, penso que se começou a jogar futsal em 2016, acho que foi o primeiro, em 2006, peço desculpa, 2006, penso que foi onde o futsal teve os seus pontapés iniciais, foi neste local, então não podia ser melhor do que aqui. Onde tivemos e temos neste momento um filiado, como já foi dito, que tem 60, foi fundado em 14 de novembro de 63, tem 45 anos de filiação na associação e tivemos também um outro clube que era o Clube Desportivo e Cultural da Nave, que teve 5 anos como filiado na nossa associação e aqui começou, digamos, a jogar futsal neste brilhante local e neste magnífico espaço que, enfim, que congratula a autarquia, porque é importante para nós, a associação, para os clubes, não conseguem ter prática desportiva sem ter instalações, sem ter infraestruturas e, naturalmente, essa parceria entre a autarquia e os clubes, para nós, a associação, só temos que agradecer e reconhecer. Muito obrigado a ambos pela vossa contribuição e colaboração. Sr. Presidente da Câmara, que importância é que para a autarquia têm os clubes e para a dinâmica desportiva, social e económica no Concelho, para já os clubes? Recordo o Juventude Desportiva Monchiquense, filiado, teve também o Clube Desportivo Cultural da Nave, durante 5 anos foi filiado da Associação de Futebol do Algarve, mas em relação a esses clubes, e porque estamos a falar de futebol, obviamente haverá outras modalidades também, mas porque estamos a falar de futebol, qual é o impacto que tem na vida social e económica do Concelho? Eu já há pouco tinha referido da grande importância que atribuímos exatamente ao movimento associativo do Concelho. Estou certo que em qualquer parte do nosso país, qualquer autarquia que seja ela, depende ou deve ter uma grande relação com os clubes e com as associações. É importante que essa relação seja de forma clara, que seja transparente e, acima de tudo, que seja contínua, isto é, não estar os clubes e as associações dependentes da boa vontade ou não de um Presidente de Câmara ou de um vereador, e por isso nós, no caso aqui em Monchique, temos sempre dado preferência, no caso do Juventude Desportivo Monchiquense, a contratos de desenvolvimento desportivo, para que também o clube saiba com o que conta e que possa também
organizar as suas atividades e que saiba preparar os seus objetivos, as suas metas com mais clareza. É muito importante, quer do ponto de vista desportivo, como é o caso e como estamos aqui hoje a falar, mas também cultural e não só. Portanto, as comunidades dependem muito deste movimento que muitas vezes quase sempre, pessoas voluntárias que perdem do seu tempo, abdicam do seu tempo para estar com a família, com outras coisas que poderiam fazer, para se dedicar a um clube, para se dedicar a uma coletividade, para fazer o bem para os outros. Digo muitas vezes também isto, noutro movimento social, por exemplo, que também é um movimento voluntário, as IPSS, as direções, os provedores, estas pessoas todas, também muitas vezes trabalham, segundo o compromisso das misericórdias, sem esperar nada mais em troca do que o aplauso da sua própria consciência. Isto são palavras que estão no compromisso das misericórdias e aqui neste caso não é bem assim, porque muitas vezes há trabalho que não é reconhecido, há trabalho destas pessoas que se dedicam de corpo e alma, que perdem dias a acompanhar as equipas, às deslocações a outros concelhos, que poderiam estar muito bem com a sua família e que abdicam disso. Portanto, este trabalho, em alguns aspectos, não é reconhecido. No caso do desporto, eu acho que ele é sempre reconhecido, porque os pais, porque a comunidade, a autarquia reconhece esse trabalho que é de um mérito que nós nem sempre conseguimos agradecer, porque isso é um trabalho contínuo e que acaba por resultar na formação de pessoas boas, de cidadãos mais completos, mais preparados para participar na comunidade, e por isso esse agradecimento resulta não só nos feitos desportivos, nos prémios que conseguem, nos campeonatos que ganham, mas sobretudo ganha nas pessoas que saem deste caminho. Há poucos dias, na escola aqui em Monchique, dizia aos alunos que terminavam mais um ciclo que é importante que, mais do que serem bons estudantes, bons do ponto de vista académico, que sejam bons cidadãos, que sejam boas pessoas. E os jovens de Monchique, quando vão para Portimão, quando vão para outros concelhos para fazer o secundário ou depois para a universidade, uma das características que é transversal aos jovens de Monchique é que as pessoas dizem que são boas pessoas, mais do que serem bons alunos, bons estudantes, são boas pessoas. E eu acho que esse conceito, essa formação é o resultado de tudo isto, de uma comunidade que é amiga, de uma comunidade que se interliga entre tudo e, obviamente, onde não só a escola, mas também os clubes e as associações têm um papel muito importante. E por isso essa formação de pessoas, esse crescimento enquanto comunidade faz-se deste conjunto, desta participação entre todos, sobretudo daquilo que é o proporcionarmos à população uma vida para além da sua profissão, para além da sua escola, que faça com que estas pessoas sejam melhores e mais saudáveis. Portanto, este é se calhar o grande mérito que têm os clubes e as associações nas comunidades e, como já disse, as autarquias fazem o papel que é muitas vezes o mais fácil, que é apoiar financeiramente, que é proporcionar instalações, proporcionar transportes, deslocações, portanto, que é afinal a parte mais fácil, se posso dizer assim, porque realmente o trabalho meritório, o trabalho é das pessoas que diariamente treinam os clubes, as associações, treinam as equipas que estão com os jovens, que acompanham as deslocações e por isso acho que é um papel meritório que eu hoje aqui também queria reconhecer. Obviamente que para que os clubes tenham também uma estrutura e tenham também uma forma de trabalhar unânime na região, acho que também a própria Associação de Futebol do Algarve tem feito aqui esse trabalho agregador e trabalho de coordenação a nível regional e isso é muito importante. Nem sempre há essa ligação com os municípios mais próxima, porque acaba por ser a nossa relação se calhar mais com os clubes da nossa terra, mas sabemos que há aqui uma coordenação e há aqui um acompanhamento do funcionamento de todas as atividades que é feito pela Associação de Futebol e que eu queria aqui hoje, uma vez mais, também reconhecer. Obrigado. Quanto ao Monchiquense, ao Juventude Desportiva de Monchiquense, para já recordo que tem o Estatuto de Coletividade de Utilidade Pública desde de abril de 2015, um Monchiquense que também, e no futebol, aqui no Conselho, há muitos anos que o pratica, recordo-me que há cerca de 20 anos atrás, sensivelmente, o Monchiquense viveu o momento mais alto na sua competição desportiva, quando esteve muito, muito perto
de poder subir, e o Vítor Santos certamente também se recorda, obviamente, esteve muito perto de poder subir ao escalão nacional. Vou-lhe pedir para que comente um pouco esta atividade passada e, por outro lado, depois que faça um balanço de quais são as perspectivas do futuro, quer a médio, quer a longo prazo do Mochiquense. Desde logo, um ponto preambular, que é o indivíduo que é associado de um clube e se disponibiliza para ser dirigente, tem um desafio enorme que é, para já, é um ato de carolice chegar-se à frente, mas depois tem que ser profissional no exercício das suas funções. Tem que perceber de gestão, tem que perceber de contabilidade, tem que perceber da terminologia, dos conceitos de cada área em que vai interagir, no caso do futebol também, falar a linguagem dos atletas, da arbitragem, da associação, dos outros clubes, dos técnicos, para também ter a percepção de analisar o momento e definir uma melhor estratégia para o seu mandato. O que nós encontramos quando chegamos ao Mochiquense foi, de facto, uma equipa sénior com uma aposta clara, num projeto interessante que marcava, se calhar, os lugares cimeiros nos campeonatos. Depois tinha, de quando em vez, uma, duas equipas nos escalões jovens. O que nós entendemos foi que não havia respostas de futebol para os escalões mais jovens e quisemos começar a dar formação no futebol mais cedo. Nós tínhamos esporadicamente uma equipa de infantis, depois haveria uma de iniciados, no outro ano uma de júniores. O que nós fizemos foi tentar fazer o pleno e houve um ano, 2 épocas consecutivas que nós conseguimos ter todos os escalões jovens com 2 equipas agora designadas de benjamins. E talvez tenha sido o momento alto que nós tivemos nos últimos tempos, talvez mais alto do que o período em que nós andamos quase a subir, porque também é preciso ter esta noção, que é fácil subir, basta ganhar jogos e chegar ao primeiro lugar e ter aí a possibilidade de ir para um campeonato de âmbito nacional. Mas depois a questão que se coloca é saber se teríamos condições para nos mantermos lá. E para fazer uma subida só lá em cima, para ir ver como é que as coisas são e depois voltar para baixo com o rabo entre as pernas, permitam a expressão, talvez não fosse a melhor aposta. E nós o que fizemos foi, naquele momento, continuamos com o futebol sénior, dirigimos muito mais para jovens da terra, e apostamos imenso na formação. Portanto, foi uma mudança de paradigma. Agora, como iniciei, assim termino, é importante também que tenhamos consciência que o indivíduo que se disponibiliza para ser dirigente tem um conjunto de conhecimentos, tem uma equipa motivada, que interpreta o momento da melhor forma e certamente todos aqueles que me antecederam e os que me hão de suceder farão sempre diferente daquilo que as minhas direções têm feito e sempre com o propósito de fazer o melhor pelo Mochiquense. Vítor Santos, mas eu pergunto-lhe, portanto, e quando lhe perguntei os objetivos para a médio e longo prazo do clube, pergunto-lhe também agora objetivamente se o futebol sénior tem sido a grande aposta, tem sido no futebol jovem e uma excelente aposta que o clube fez, mas se no futebol sénior há projetos para voltar a ter. Nós sabemos, obviamente, que, e passo a expressão entre aspas, a mão de obra aqui em Monchique é escassa, não é? É necessário recorrer a jogadores de Portimão, daqui e dali, mas se mesmo assim há a intenção de voltar a médio prazo Nos últimos anos o que se fez foi encontrar sempre um ou outro jogador de fora que conseguisse
completar o plantel. Cada vez mais se vai tornar difícil. E se nós olharmos um pouco para a região, outros clubes, noutros concelhos também do interior, tiveram esse problema. E se cá não conseguimos encontrar nenhum clube do interior do Algarve que tenha conseguido regressar ao campeonato sénior. É um esforço que será feito certamente, mas será sempre cada vez mais difícil. Estamos a 20 e poucos minutos de Portimão, é verdade, mas há uma oferta de clubes na zona de Portimão, Lagoa, Lagos, enorme, e nós não conseguimos de forma alguma competir com isso, porque para se jogar no Monchiquense é preciso fazer alguns minutos a subir a serra para vir treinar, é preciso treinar com condições climatéricas um pouco diferentes daquelas que se encontra lá em baixo, no Algarve, e depois ainda no final do treino temos que descer até casa. Só isso já torna difícil e vai fazer pesar a escolha para outros clubes mais próximos e que ficam se calhar logo ali junto de casa de muitos atletas. Nós tivemos essa noção também. E cada vez mais nós temos menos jovens em Monchique. Um problema que tivemos foi com o escalão dos júniores, é precisamente a idade em que os nossos atletas iam para a universidade, e bem, e porque se democratizou o acesso à universidade, e bem, faltavam-nos também elementos para fazer uma equipa. Eles próprios também serviam de um reforço substancial às equipas séniores do Monchiquense. As últimas que nós tivemos a competir tiveram sempre a presença de miúdos com 17, com 18 anos no Monchiquense. Com um número expressivo a participar, portanto, a história fala por si. Aqui eu acho que é difícil, mas o esforço terá que ser feito. Quando estamos a falar em futebol sénior, o regressar, ou se há a intenção de regressar a médio prazo do futebol sénior, nós sabemos dessas dificuldades todas de subir a serra, treinar em condições climatéricas bem diferentes desde o... E passa a expressão que o Vítor utilizou há pouco do Algarve, e voltar depois a descer a serra, isso é um inconveniente muito grande para conseguir a mão de obra, entre aspas, não é? Terá que haver depois uma compensação, se calhar, económica e um esforço económico bem maior. É mais isso? Sim. Também para a fórmula também tem que entrar essa componente, sem dúvida. Mas esse esforço terá que ser feito. Mas há a intenção de regressar o futebol sénior? Assim como temos a intenção de regressar com os escalões jovens também com a pujança que tivemos. Sim, os escalões jovens, esta época agora que terminou, que não começou, foi o que foi atípica, não houve, não é? Mas esperemos muito bem que na próxima época tudo corra para o normal. Foi difícil para nós e foi difícil para todos os clubes no Algarve e no país. Portanto, a intenção é de facto regressar, analisando a situação no momento, mas é tentar. Sr. Presidente da Câmara, em relação à autarquia, há projetos para tentar dinamizar mais o futebol e mais o futsal aqui no concelho de Monchique? O diagnóstico foi muito bem feito pelo Presidente do clube, é uma equação que é necessário juntar muitas coisas e de facto terá que obviamente ser os clubes a fazer essa aproximação das pessoas, terá que haver sempre pessoas, que é aquilo que é a matéria-prima que mais falta nestes territórios, cada vez mais, e por isso, havendo pessoas, é sempre possível, porque nunca foi ou nunca será por falta de capacidade financeira, ou seja, o que for para fazê-lo. Também a verdade é que só por ter um clube, por se dizer que está na primeira divisão, só para dizer que tem feito com pessoas de outros concelhos, também não me parece que isso seja relevante para a terra. Será sim mais importante proporcionar desporto à população local, tentar incentivar as pessoas que não praticam desporto a praticar. Obviamente temos estas condicionantes todas, mas por exemplo, até nós muitas vezes a brincar falamos
na questão que é importante, que nestes territórios envelhece de forma saudável. E é curioso que aqui acontece o contrário. Nós temos uma equipa de veteranos só de jovens, porque quer dizer o que não havendo uma equipa de sénior, a população e principalmente pessoas que ao longo da sua vida sempre jogaram futebol. Temos aqui o que ainda é capitão dessa equipa, o Carlos Rosa, que é das pessoas que desde sempre fez de motor também deste clube, no campo, no terreno, com as equipas, quer como treinador, quer como jogador. E hoje ainda continua a ser capitão de equipa de veteranos, portanto quer dizer o quê? Não havendo só veteranos, juntam-se a este grupo outras pessoas mais jovens e por isso há aqui uma vontade da comunidade de voltar a ter desporto sénior no concelho. Agora, há que fazer de facto este esforço, que é de todos, para tentarmos juntar condições para que isso aconteça. Acho que é uma questão de tempo e também de vontade. Não me parece que seja por trazer pessoas de outros concelhos, obviamente sempre foi, e ainda recordo-me quando o Monchiquense subiu à primeira divisão distrital, ou que foi campeão da primeira divisão distrital, e o Carlos também era na altura o capitão, num histórico jogo em São Marcos da Serra. Mesmo nessa altura tínhamos sempre um outro jogador de fora que vinha reforçar. Isso até é atendível. Agora, ter uma equipa sénior toda com jogadores de fora, não me parece que haja interesse sequer ou condições para que isso aconteça em Monchique, porque isso não faz sentido. Agora, sim, proporcionar... Não há gente suficiente em Monchique para formar uma equipa? Não sei se haverá. O problema é que tem crescido nos últimos anos uma oferta noutras atividades, noutros desportos, e os jovens dividem-se e não temos, de facto, só a questão do futebol. Há outras modalidades, há outras coisas que têm vindo a atrair os jovens e que depois não vão para o futebol. Mas eu acho que é possível. Acho que certamente haverá 15 ou 20 pessoas para fazer uma equipa. Basta reunir essas vontades e serem pessoas também que se entendam bem uns com os outros. O que eu acho é que isto não tem que ser um sacrifício, não temos que fazer... O desporto é algo bonito, é algo agradável, algo que tem que ser algo de equipa, de vontade, de determinação, e isso sente-se depois nos jogos, sente-se depois na dinâmica à volta dos clubes e das próprias equipas. Se for uma coisa construída, artificial, só porque se quer ter uma equipa de sénior, acho que isso não é aquilo que todos procuramos, nem o clube, nem a autarquia. Agora sim, a parte desportiva, sim, eu posso dizer, tenho duas filhas que foram atletas do Monchiquense, uma delas até depois foi chamada à Federação, à Seleção do Algarve, e com muito orgulho acompanhei alguns jogos, e vê-se que é importante para as pessoas. Hoje já estudante universitária, esta passagem para o desporto local, regional, faz com que os nossos jovens, a nossa população, tenham experiências de vida e experiências também de crescimento pessoal, que eu acho que são importantes depois no seu dia-a-dia. Apostar só numa modalidade por questões que estão muitas vezes por trás do futebol profissional e que nós não gostamos ou até muitas vezes repudiamos, acho que não é esse o caminho do Juventude Desportiva Monchiquense e muito menos da autarquia de Monchique. Sr. Presidente da Associação de Futebol do Algarve, obviamente o Monchiquense é o clube mais representativo aqui do concelho, no futebol é o único que vai praticando, ainda que só nas camadas jovens, nas últimas 2, 3 épocas, salvo erro, Vítor Santos. O que é que significa para a Associação de Futebol do Algarve um clube do interior como o Monchiquense com 45 anos de filiação? Não, significa muito. E queria reforçar aquilo que aqui foi dito, quer por Sr. Presidente da Câmara, quer por Sr. Presidente do Monchiquense, o esforço que é necessário nos concelhos do Algarve, que é o caso de Monchique, mas do interior, onde este ar puro é tão agradável. Um concelho que tem cerca de 6.000 e poucos habitantes, mais ou menos, mais ou menos coisa, conseguir, como foi, enfim, antes deste momento que vivemos, ter cerca de 50 atletas inscritos na Associação de Futebol do Algarve, neste período antes do Covid, neste caso da época 19-20 e 18-19, principalmente nos escalões jovens, benjamins iniciados, infantis iniciados, e depois na parte dos veteranos, para nós representa bem o peso, a importância,
o trabalho, a articulação que existe entre a autarquia e o clube e o esforço de todos aqueles que, digamos, estão ao serviço do clube, porque, no fundo, nós, enquanto Presidente da Associação, representamos aqui, digamos, um conjunto de colegas e de vários membros que fazem parte, e, naturalmente, o Vítor Santos, enquanto Presidente do Mochiquense, representa uma direção e um conjunto de membros, por isso, a sua criatividade, a sua capacidade de conseguir interagir com as famílias e com os pais, para nós é muito gratificante, sinceramente, reconhecer que há uma aposta clara da autarquia em ajudar e a criar condições também transparentes, como aqui foram ditas, para que o clube saiba o que é que pode contar. É lógico que nós, deste lado, queremos sempre mais alguma coisa, naturalmente, mas há regras definidas e é importante que nós, nessa prática, subscrevo totalmente aquilo que foi dito pelo Presidente da Câmara, que é o que posso fazer e de forma transparente e clara, é isto que contam. Acho que isso é essencial. Por isso, para nós, a Associação, é gratificante ver o histórico do Juventude Desportiva Mochiquense, 45 anos na Associação. É gratificante ver que há uma aposta na formação com o objetivo de chegar ao futebol sénior também, mas mais do que o futebol sénior, como aqui foi dito, é esta interação com os homens e as mulheres do amanhã. E penso que foi o Presidente da Câmara que disse isto, ou seja, a Associação Futebol Algarve tem muito esta preocupação, que é interagir com a prática desportiva e com o desempenho escolar. Como é que nós conseguimos, cada vez mais, mesmo chamar às seleções e sensibilizar os clubes para que cada vez mais o clube seja um centro de formação de homens e de mulheres, mas também um centro de formação que os ajude a ter melhor desempenho na prática escolar, porque a formação no seu todo é desportiva e também é académica e é a parte escolar. Por isso, para nós, é, como digo, gratificante. E dizer isto, é lógico que Monchique, o Conselho de Monchique tem 3 freguesias, gostaríamos de ter pelo menos 3 clubes, mas mais do que ter 3 clubes, termos um com vários escalões, com vários praticantes, o mais possível. E nesse contexto iremos interagir também bastante naquilo que pudermos, e digo isso, ainda há pouco disse isso no outro conselho, sei que poder um dia ser escravo disso, mas digo com total sinceridade, gostava de ver que não conseguimos encontrar aqui receitas dentro da criatividade da associação para que cada vez menos os clubes tivessem um custo para a associação e a associação considerar aqui formas de contribuir também com algumas receitas para os clubes e incentivar. Dentro daquele contexto que aqui foi dito, com projetos específicos, digamos que criar condições, é para infraestruturas, é para prática da formação, dentro deste contexto. Por isso, dizer que reconhecemos bem esse contributo, repito, na formação, nos veteranos, no torneio também penso que fizeram do antigo presidente do Mochiquense, Arturo de Salveiro Castorino, não é? Também a reconhecer essa vossa prática e também dizer isso, que é uma prática que nós dentro da associação temos que incentivar. O Conselho de Monchique que tem, nos quadros da arbitragem da Associação do Algarve, tem 2 árbitros também, que são aqui de Monchique, que para nós também é muito gratificante. Por isso queria reforçar isso, ou seja, lógico que queremos ter equipas no futebol sénior, mas não se chegará ao futebol sénior sem termos a formação. E mais importante do que o futebol sénior, como aqui foi dito, termos a formação, digamos, desses jovens que amanhã são adultos, e eu digo isso, e falo por mim, não joguei a bola, empurrei a bola, mas só devia ser desporto, só devia obrigar desporto. Acho que esta vivência com várias pessoas, com várias classes sociais, forma-nos melhor, educa-nos para uma vida bem diferente. Por isso, Monchique, apesar de estar a 20 minutos e ter que subir a serra, tem particularidades e tem realidades que o outro Algarve não tem, não é? E esta simbiose de diferenciação que o Algarve tem, que nos marca, digamos, um destino numa região que é cada vez mais, e mesmo no momento que vivemos, eu penso que vivemos um momento dificílimo para o país, muito difícil para a região, mas acredito que a nossa região e estes concelhos do interior serão aqueles que, com este momento que vivemos, que irão mais crescer, porque, felizmente, cada vez mais o acesso a nível da net é mais fácil e as pessoas estão ao sabor de um clique, mesmo num território mais interior, mas estão em contato com o mundo a partir daí. E acredito que com esta atitude de determinação e de resiliência da parte do mochiquense, com a atitude da autarquia, que aqui deixou claro, a vontade tem ajudado e totalmente de compromisso para ajudar, e com a nossa disponibilidade para interagir com ambos e dentro daquilo que podemos fazer, para nós será cada vez mais enriquecedor podermos contar com um Juventude Desportiva Mochiquense com mais praticantes e sentirmos, como aqui foi dito, que é a prática desportiva
e ao mesmo tempo levar o nome de Monchique também mais além, porque o futebol e tem essa prática esportiva é isso. Nós formamos os jovens que depois se distribuem, quer pelo concelho, quer pela região, quer pelo país, quer mesmo lá por fora, e diz: eu sou de Monchique, eu joguei futebol no Monchique, mesmo não sendo de Monchique, sou do concelho, joguei no Monchiquense, e isso fica enraizado, e somos embaixadores da terra para o resto da vida. Por isso, para nós, a Associação, só nos apraz e dizer para nós muito obrigado pelo vosso contributo, pela vossa entrega, e nas vossas pessoas, quer do Presidente Monchiquense, quer do Presidente da Câmara aqui presente, reiterar, porque no fundo nós estamos hoje aqui a comemorar também o passado de há 100 anos. E nenhum de nós estávamos cá há 100 anos, estavam outros que também contribuíram para cá estarmos hoje. E tentaremos, se Deus quiser, com esta vontade de deixarmos aqui princípios, valores, digamos, que nos devem nortear a todos. E dizer isto, só para terminar, Armando, não quero estar a amassar muito, dizer que o desporto tem que ser isto. Como aqui foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara um bocadinho. É um momento de convívio, um momento de interação, um momento de disputa dentro do campo, mas um momento de festa antes e depois. E em cada adversário vermos um amigo e não um inimigo. Muitas vezes, nem sempre esses exemplos vêm de cima como deviam de vir, e tenho dito isso e tenho pedido, e tenho tido a sorte dos clubes colaborarem, e as câmaras também a sensibilizarem, o município sensibilizar também os clubes para isso, que é, não só por ser uma região turística, onde o turismo é a indústria da paz, onde devemos saber acolher, de braços abertos as pessoas, mas gostava que o Algarve fosse cada vez mais, os nossos clubes, mais caracterizado por isso. No Algarve, os clubes do Algarve recebem-nos bem, são bons anfitriões, muito combativos e competitivos dentro do campo, mas depois da competitividade é um espírito de família, um espírito de amigos, e criamos relações e laços para o futuro. Por isso é esse espírito que nos une, e para nós é esse espírito que nós sentimos no Monchiquense e na autarquia de Monchique, e para nós, enfim, naturalmente não sendo 500 como gostaríamos, mas são 50 que tiveram no passado, e repito, 50 num concelho como este tem uma importância como tem 500 noutro. É mais difícil conseguir 50 aqui do que conseguir 500 noutros concelhos. Por isso queria, não digo isto com simpatia, digo isto com sinceridade. Sei que é difícil, como aqui foi dito, acompanhar os treinos, as equipas, tudo, esse tempo todo que se dedica a isso, e que se perde das famílias, que nós muitas vezes questionamos se fará sentido, mas no final da linha fica sempre lá um sentido de bem-estar e de gratidão e de compromisso que no fundo nos uniu para esta prática, que é o futebol, que é o futsal e que é a arbitragem. Por isso, muito obrigado pelo vosso contributo. Bem, eu suponho que nós devemos ter sensivelmente 2 a 3 minutos mais, está quase a terminar o nosso tempo, e vou colocar uma questão que era o Sr. Presidente da Câmara, que era o Sr. Presidente do Monchiquense, e começo por aí, para uma resposta mais rápida, porque o tempo está mesmo a chegar ao fim. Qual é a importância que o município tem tido para o clube, para o Monchiquense? O município é um parceiro, tem que ser, não há outra forma de podermos existir se não tivermos essas parcerias estreitas com as entidades, nomeadamente com o município. O Monchiquense é um contribuinte líquido, faz despesas na comunidade, é um parceiro de toda a comunidade e também tem uma parceria, obviamente, com o município e é essencial para a sua existência. Sr. Presidente da Câmara, o que é que falta aqui em Monchique para impulsionar, por exemplo, o futsal? O futsal que já apareceu, que há uns anos, com o Clube da Nave, não é? Mas o que é que falta nesta altura para tentar impulsionar o futsal? Bem, o futsal que tem sido uma modalidade que nos últimos anos tem vindo a ter muita participação, não é? Sim, e temos aqui bem próximo uma equipa no Portimonense que tem também sido uma referência e também penso que é um motivo de entusiasmo para as populações aqui envolventes e para a própria região, e eu acho que isso deve ser motivador de surgir mais equipas de futsal. Eu penso que continua a ser a mesma resposta, é que apesar de termos condições e termos instalações, já foi dito aqui pelo Sr. Presidente Reinaldo, que nós temos de condições para ter essa modalidade. Falta a matéria-prima, falta aquilo que são as pessoas e que é mais difícil. Eu recordo-me um esforço meritório que o Clube Desportivo e Cultural da Nave fez e penso que por questões burocráticas e também aqui hoje reconhecer o seu nome, o treinador na altura, o Cristiano, que entretanto nos deixou,
que fez um esforço para conseguir juntar uma equipa e por questões burocráticas ele não podia ser treinador e a equipa acabou por aí. Portanto, muitas vezes nem é sequer está por trás a questão das pessoas só, são estes outros aspectos secundários que acabam por fazer com que as coisas não aconteçam. E por isso foi com muita pena que esse movimento que estava a acontecer parou e eu penso que mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer novamente, vamos ter novamente outra equipa ou vamos ter pessoas a se juntarem, mas como eu digo, aquilo que resulta não tem que ser daquela estratégia de cima para baixo, não é por despacho, nem é por o clube decidir que vai fazer que se consegue só. Muitas vezes nasce de grupos de pessoas que são amigas, porque uma equipa são sobretudo colegas, são pessoas que muitas vezes vêm ou são juntos no trabalho e vem um e depois vem o outro, ou são jovens que são da mesma turma e vai um e o outro vai atrás. Temos também nestes territórios do interior do país agora comunidades estrangeiras que vêm viver para aqui e que muitos têm no seu percurso de vida passagem por a prática de desporto e que se calhar podem trazer aqui um input positivo e acho que isso é uma realidade que a própria região do Algarve não pode esquecer e quem sabe de um momento para o outro temos aqui uma dinâmica nova à volta do futsal ou até do futebol sénior. Eu penso que é uma realidade que pode acontecer a qualquer momento. Não sei se vou ter a oportunidade de falar mais, queria só reconhecer um nome. Vamos aproveitar então. Queria só duas questões, uma era não deixar passar este momento sem referir aqui uma outra pessoa que hoje não será homenageada, mas que é uma referência para mim no futebol em Monchique, que é o Carlos Perpétuo, que foi o presidente do clube e que foi uma pessoa que na altura em que eu era jovem praticava, era para mim uma referência importante. E também aquilo que foi aqui já falado por várias pessoas hoje, que é a importância da relação da Câmara com o clube e de alguma maneira dizer que a Câmara não sou eu, não é o Executivo, a Câmara são um conjunto de trabalhadores que esses sim também muitas vezes abdicam de estar com as suas famílias para fazer o transporte, levar as crianças, os jovens, as equipas a outros concelhos, portanto também dar aqui essa palavra de reconhecimento. Hoje será aqui homenageado uma pessoa e bem, e o Simão que é uma referência para nós também pela dedicação, pelo empenho, pelo tempo que dedicou ao clube, que era praticamente a sua casa, e na pessoa do Simão, reconhecer um vasto conjunto de trabalhadores do município que ao longo destes anos fazem este acompanhamento das modalidades, deixando de estar em casa com as suas famílias para proporcionar transporte sempre para todo o lado. Sei que não é uma realidade noutros concelhos, aqui a Câmara sempre colaborou e sempre há de colaborar na disponibilidade de condições para que nenhum jovem deixe de praticar, independentemente da sua localização, do sítio onde viva, da sua condição social ou económica. Por isso, em Monchique, o desporto é para todos, esta máxima que muito se usa, mas aqui é mesmo um prazer proporcionarmos isso à nossa população. Muito obrigado. Vamos terminar com o Sr. Presidente da Associação de Futebol do Algarve e pergunto qual é a importância, então, da representatividade de toda a região no universo da AFA, nesta altura em que a Associação está, então, a comemorar os 100 anos por toda a região algarvia. Naturalmente, para nós, a importância da região é toda, ou seja, e a região é de facto isto, é feita concelho por concelho, porque cada concelho tem a sua cota parte do contributo para a região e para a associação. E dizer isto com clareza, é lógico que há concelhos que têm muito mais praticantes, têm muito mais clubes, é um facto, mas um pouco disso, e eu penso que, enfim, peço que isso seja sentido com sinceridade e não com simpatia. Um concelho que tem menos habitantes, que tem 6.000 habitantes, e tem um clube com 3 ou 4 escalões a competir, tem 50 ou 60 atletas inscritos, tem 45 anos de filiação na Associação de Futebol do Algarve, para nós é assumido com total carinho, com total reconhecimento da importância desse clube para o todo da região. É natural que depois, no peso dos concelhos mais a litoral, que têm mais população, têm 80.000 e têm uns entre 60 e 80, no fundo se consiga mais facilmente ter 500 ou até 1.000. Agora façamos o rácio da população / praticantes e vejamos aqui o trabalho que no fundo isto digamos, é tido e queria vincar bem essa questão do trabalho aqui, digamos, dos concelhos do interior, neste caso o concelho de Monchique. Mas, essencialmente, e a pergunta penso que é transversal, o que, não só naqueles que ainda não fomos, mas a todos aqueles concelhos que já fizemos esta tertúlia, esta comemoração, repito, de honrar, dignificar o passado, honrar o presente e projetar o futuro, como aqui foi dito, ou seja, o que é que no fundo nos pode aqui nortear e como é que nós conseguimos interagir,
quer com os clubes, quer com a autarquia, para conseguirmos proporcionar melhores condições aos que existem, mais praticantes para os clubes que existem e incentivar mais escalões para aqueles que existem e até a criação, se possível, de mais clubes. O que sinto no todo é isto que ouvimos, que é do Sr. Presidente da Câmara, que é do Sr. Presidente do Juventude Desportiva Monchiquense, que é esta relação de parceria, como disse agora, ou seja, a relação de parceria entre o clube, compromisso com a sociedade, compromisso com os jovens, compromisso com os veteranos e, ao mesmo tempo, reconhecendo a colaboração e a necessidade dessa parceria com a autarquia. E terminava dizendo isso, que, como comecei há pouco, para nós sentimos a cada concelho que passamos e com cada município que falamos um compromisso claro dos municípios com os clubes. E não é só na verba do dinheiro, é aquilo que disse há pouco o Sr. Presidente. Muitas vezes mais que o dinheiro é contribuir de forma com logística, com serviços, com um conjunto de sem fins de necessidades dos clubes que também significam dinheiro que eles podem evitar. Por isso, é com essa triangulação, ou seja, com o município, os clubes, com a contribuição da associação, com um espírito constante e com um sentimento de, por muito que se faça, há sempre muito mais para fazer, que nós continuaremos esta caminhada, tentar incentivar a prática desportiva, fortalecer este reconhecimento da importância do futebol, do futsal e mesmo da arbitragem para a parte social e, ao mesmo tempo, o contributo destas práticas, quer na parte formativa, de homens e de mulheres para o futuro, quer também do contributo económico que no fundo isto tem, porque, na verdade, não só no contributo do consumo do dia-a-dia, mas a promoção das terras, dos concelhos e da região que é proliferada além do país e além fronteiras, porque digo isso com franqueza, enfim, na minha vida profissional faço muitas viagens ao estrangeiro e é muito gratificante assim, eu estive em tal sítio, eu joguei no tal clube, eu joguei no Monchiquense, eu pratiquei, estive na escola em Monchique, isto é de um peso e de um valor incalculável, por isso acho que nós, a Associação, temos gratos à região, estamos gratos, hoje concretamente onde estamos, em Monchique, reconhecendo, como aqui há pouco disse, foi dito e bem, a dificuldade de às vezes subir a serra, mas o prazer que é depois de subir a serra, vivermos e usufruir desta qualidade de vida que Monchique nos oferece e acredito que também aí haverá cada vez mais, como há pouco referia, gente que se quer deslocar para Monchique e com certeza alguns que mesmo vivendo noutros concelhos querem praticar e interagir com os monchiquenses e fortalecendo aqui a força dos monchiquenses, quer na parte formativa, quer na parte depois dos séniores e dos veteranos. Por isso, obrigado a ambos e contem com esta nossa vontade de contribuir e para incentivar todos. E é sempre pena que nós não possamos reconhecer todos ao longo destes 100 anos os que contribuíram para isso. Vamos agora fazer três distinções, 3 homenagens e gostaria que nessas 3 homenagens fossem, digamos, representativas para todos aqueles que ao longo dos anos muito contribuíram aqui para o crescimento desportivo, futebol, futsal e arbitragem de Monchique. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos também. Terminamos então esta primeira parte do programa, conforme já foi referido pelo Sr. Presidente da Associação de Futebol do Algarve. Dentro de instantes iremos então homenagear 3 agentes desportivos que foram uma referência para o Monchiquense. Passamos então à distinção dos agentes desportivos que ao longo do tempo se tenham destacado nas suas funções de relevância de serviços prestados no futebol do concelho. Para entregar estas distinções, já tenho aqui perto de mim quer o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monchique, quer também o Sr. Presidente da Associação de Futebol do Algarve. Vamos então chamar o primeiro homenageado desta tarde de hoje, Carlos Rosa. Foi jogador nos anos 80 e 90 no século passado, treinador e dirigente do Juventude Desportiva Monchiquense, atualmente integra e treina a equipa de futebol de 11 do Monchiquense. Obrigado à Associação, obrigado à Câmara, obrigado a todos os que participaram neste evento, a todos aqueles que cá estão e que já não estão, atletas, dirigentes, um agradecimento a todos e que continuamos sempre em frente a dignificar o desporto
sempre pela positiva e não pela negativa. Obrigado. O que é que significa para si, neste momento, essa distinção, quer da Associação, quer da Câmara Municipal de Monchique? Bem, é uma situação que nós temos que agradecer, acho que é uma situação justa, pelo que fizemos ao longo dos anos, sempre com dignidade, sempre com honestidade e, acima de tudo, olhando sempre para os outros e não para nós próprios. Foram muitas horas que nós levamos a jogar, a treinar os miúdos, a transportá-los, a cuidar deles quando tinham problemas. Portanto, penso que todos sabem reconhecer aquilo que nós fizemos ao longo de tantos anos e que continuamos enquanto pudermos. Obrigado. Muito obrigado. Tá, obrigado. Passo a chamar agora o segundo homenageado, José Nunes, figura incontornável do mochiquense que se confunde com a própria vida do clube, exerceu as funções de roupeiro ao longo de vários anos, sendo muito querido e acarinhado pelos atletas, técnicos, dirigentes, associados e também adeptos do Juventude Desportiva Mochiquense. Simão, é com muita honra que eu lhe entregue este diploma, agradecendo o seu trabalho ao longo destes anos todos. Para si, neste momento, o que é que significa esse reconhecimento? Uma recordação. Uma recordação, um reconhecimento pelo trabalho que Fiz no clube durante muitos anos. E o que marcou campos como pelados, para dentro, por fora, e com quanto sacrifício. E não digo mais nada. E obrigado por isso. Muito obrigado, felicidades para si. Parabéns, muito obrigado. Obrigado. Vou então chamar o terceiro e o último homenageado desta tarde de hoje, Orlando Amado. Nascido em 1952, Orlando Amado começou por jogar nos torneios populares que se disputavam regularmente e então, a partir de 1976-77, defendeu o clube no Campeonato Distrital da Primeira Divisão e também da Segunda Divisão da Associação de Futebol do Algarve até à época de 1987-88, na qual terminou a sua carreira futebolística no Mochiquense e, por isso, é também um dos mais emblemáticos jogadores do listado azul e negro serrano. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Agradeço muito de ter lembrado desta homenagem e só tenho a agradecer. Foram muitos anos, foram 22 anos de convívio, dedicação, empenho e era só por amizade uns com os outros, o convívio, isso era o mais importante que nós tínhamos, mas foram muitos anos que se voltasse hoje atrás faria o mesmo. Foi muito importante para mim e este diploma para mim diz muito. Muito obrigado, felicidades. Quero agradecer a todos. Hein? Obrigado. Bom, e então agora nesta altura vamos aproveitar esta ocasião para um momento de reconhecimento da Associação de Futebol do Algarve, também ao Juventude Desportiva do Mochiquense e à Câmara Municipal de Monchique. O Sr. Presidente da Associação do Algarve, Reinaldo Teixeira, irá então entregar a lembrança de reconhecimento quer à Câmara, quer também ao Mochiquense. Presidente, uma pequena recordação nesta nossa comemoração dos 100 anos, pelo vosso contributo, pela vossa colaboração, quer no presente, quer como incentivo para o futuro e quer em simultâneo na sua pessoa, reconhecer todo o trabalho daqueles que ao longo destes muitos anos, desde 63, neste caso 58 anos de existência do Mochiquense, colaboraram para a prática do desporto, neste caso do futebol e futsal aqui e também na arbitragem aqui em Monchique. Muito obrigado e parabéns pelo desempenho. Mochiquense é que agradece também o carinho de cada um dos trabalhadores da associação e também dos dirigentes, a forma como nos acolhem todos os dias e ajudando a gerir dificuldades. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado. Presidente, nesta nossa data histórica de 100 anos da Associação de Futebol do Algarve, aliás, o dia de hoje para nós é marcante e gostaríamos que ele fosse sentido como aqueles que há 100 anos atrás, digamos, iniciaram esta caminhada da Associação de Futebol do Algarve. E por isso nós queríamos marcar bem o contributo, a colaboração, a disponibilidade do Sr. Presidente e de toda a sua equipa e também na sua pessoa a reconhecer todos aqueles que ao longo destes 100 anos
colaboraram com a Associação de Futebol do Algarve em nos facilitar a vida e incentivar os nossos filiados a praticarem aquilo que nós todos amamos, o futebol, o futsal e mesmo também a arbitragem. Por isso, muito obrigado na sua pessoa e parabéns pelo seu desempenho. Eu que agradeço e se me permitem, aproveito para nos associarmos às comemorações do centenário da Associação de Futebol do Algarve, por quanto ela tem representado para todas as comunidades da região, e se é certo que hoje a dinâmica nos territórios com os clubes e associações que proporcionam à nossa população, desde as camadas mais jovens às mais velhas, a prática de desporto, e neste caso de futebol e de futsal, deve-se também ao papel liderante e motivador que a Associação tem desenvolvido ao longo destes anos, e por isso também na pessoa do meu amigo Reinaldo Teixeira, deixar aqui os parabéns à Associação e que venham mais 100. Muito obrigado. Muito obrigado. E pronto, resta-nos então agradecer terem estado connosco ao longo de mais um programa, destes 16 que a Associação de Futebol do Algarve vai promovendo por toda a região algarvia. Muito obrigado por esta companhia que nos fez hoje e marcamos encontro para o próximo programa.